entender a sua avaliação, em primeiro lugar, né, sobre essas falas de Lula, especificamente sobre o Banco Central. Se você acha que, de alguma forma, o governo vai tentar aí alterar a meta da inflação, né, algo que ele próprio já tinha falado anteriormente, ser contra uma meta tão baixa e não ser cumprida, de repente subir essa meta 4,5%. Quais seriam os impactos disso? Olha, acho que não tem viés positivo numa fala dessas. Esse é o ponto inicial, o ponto de partida. O regime de metas para a inflação é uma das coisas que foi estabelecida após ao alcance, né, desse controle inflacionário e que funcionou, apesar dos seus percalços. Mas a gente precisa levantar alguns pontos aqui. O primeiro deles é que essa métrica de regime de inflação, como existe no Brasil, ela passa por críticas muito grandes ao redor do mundo. E sempre que nós temos um processo de inflação mais elevada, né, esse mecanismo acaba apanhando mais dos economistas, acaba apanhando mais dos políticos, né, acaba apanhando mais da sociedade, porque ele demanda uma resposta muito forte e com impacto severo sobre o nível de atividade. A gente já viu isso acontecer em outros momentos, a gente já viu a credibilidade, enfim, a continuidade do teto de gastos ser questionada, e agora nós estamos vendo isso acontecer de novo. Mas acho que, para deixar o investidor mais tranquilo, o primeiro ponto é que o Banco Central é independente. Existe essa forma de condução da política monetária aqui no Brasil, que também existe em alguns outros países, embora aqui no Brasil ela seja muito, muito mais rígida do que ela é nos outros países. Se nós compararmos, por exemplo, com o que acontece nos países desenvolvidos, não existe limite superior e limite inferior, né, para essa meta de inflação. E justamente por isso eles têm um horizonte mais longo para buscar essa conversão para patamares que são condizentes com o nível de atividade procurado, desejado, com o nível de emprego maior. Tá? Então, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito mais rígida, mas acho que essas palavras, acho que essa postura, ela gerou muito barulho, mas efetivamente os golpes que esse regime de metas para a inflação e que a política monetária no Brasil e que a independência do Banco Central podem sofrer são muito baixos. Não à toa, nós vimos a reação que teve por parte do mercado, que teve por parte da mídia, né, que teve por parte das pessoas que acompanham esse tema, e foi uma reação muito ruim. Inclusive, membros do próprio governo vieram a público para mencionar que isso não irá acontecer, não será feito. Faço outra ressalva aqui, tá? O regime de metas para a inflação, pessoal, geralmente, com muito tempo de antecedência, são definidos esses limites superiores e esses limites inferiores, né? Se a gente buscar a última vez, quando foi definido, né, o período em que foi definido a inflação de 2023 e a inflação de 2024, se eu me recordo bem, isso foi antes da pandemia, né? Então, é um período tão longo que, por vezes, ela não vai ser condizente com o que é a característica, com o que é a conjuntura econômica naquele momento. E isso cria um ambiente que ele é ainda mais propício para esse regime, que tem dado muito certo no Brasil, sofrer ataques sucessivos, né? Então, talvez alguma forma, né, de definição dessa política monetária, de definição desses limites superiores e inferiores possa ser feita, né, nos próximos anos, mas acho que a mensagem principal é que o regime de metas para a inflação está muito forte e sai ainda mais forte depois dessas críticas que ele passou nos últimos dias.